Oi, meu nome é Gabriela. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios, as funções e as garantias do Ministério Público. Bom, primeiramente, vem a pergunta: o que é o Ministério Público? O Ministério Público, ele é um organismo público que se atribui dentro de um Estado de direito democrático. E dentro do MP, que é o Ministério Público, né, ele tem os seus princípios, que são divididos em princípios institucionais e princípios implícitos. Bom, de acordo com a Constituição Federal, artigo 127, vemos que os princípios institucionais do MP são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Esses são princípios que chamamos de expressos. Já os princípios implícitos do MP são princípios do promotor natural e o princípio da irresponsabilidade. Bom, o princípio da unidade, ele entende que o MP é apenas um. Então, quer dizer que todos os membros do Ministério Público, eles se formam em um corpo só. Já o princípio da indivisibilidade, ele quer dizer que os membros do MP, eles podem substituir um aos outros. Então, não importa quem esteja atuando no processo, se é A ou se é B. O importante é que quem está atuando ali é o próprio Ministério Público. Bom, e o princípio da independência funcional, quando a gente fala em independência, nós estamos falando de independentes. Então, quer dizer que os membros do Ministério Público, eles são independentes no exercício das suas próprias funções. Já o princípio do promotor natural, ele vai derivar justamente daquele princípio do juiz natural. Então, ele impede que o chefe do MP faça designações casuísticas, que é quando ele elimina uma figura de acusador público sobre a encomenda. E por fim, temos o princípio da irresponsabilidade, que é quando os membros do MP, eles não são responsáveis pelos atos praticados no exercício de suas funções, tá? De funções institucionais. Então, quer dizer que ele não tem um caráter absoluto, tá? Agora eu vou destacar para vocês as garantias do MP. Bom, as garantias do MP, eles vêm dos membros. E quem são esses membros? São os procuradores, ok? No artigo 128 da Constituição, a gente tem as seguintes garantias, sendo a garantia da vitaliciedade, que após 2 anos do exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial, transitada em julgado. Então, quer dizer que a vitaliciedade, você não ganha ela, você tem que conquistar ela é adquirida pela sua conquista, tá? Que é quando o membro, ele tem que atuar 2 anos de efetivo exercício para depois ele poder estar sendo aprovado, né? Já a garantia da inamovibilidade, salvo por interesse público, mediante decisões de órgão colegiado competente do MP pelo voto de maioria absoluta dos seus membros, assegurado por uma ampla defesa. Então, a gente fala aqui que existe um procurador numa cidade americana e o prefeito quer tirar esse procurador daqui por ele estar fazendo coisas ilegais na cidade. Bom, de acordo com essa garantia, ele não pode, tá? Essa garantia ela não deixa que o prefeito tire ali o procurador dali, tá bom? Já a garantia da irredutibilidade dos subsídios fixado de forma no artigo 39, ele diz que o membro do poder, o detentor de um mandato eletivo, os ministros de estados e os secretários estaduais do municipais, eles serão remunerados por subsídio fixado em uma parcela única. Já as funções do MP, vemos que o artigo 129 da Constituição Federal, que são as funções institucionais do MP, são o seguinte: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, ele zela pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, e promover o inquérito civil de ação civil pública. Bom, então, finalizando tudo, diante do exposto que eu falei para vocês, podemos observar que o nosso Ministério Público, ele dispõe instrumentos legais para o exercício de funções institucionais, tá? Então, ele sempre estará atuando ali na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção.